A paz do Senhor, povo de Deus, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vós. Quem vos fala aqui é Israel Lucas, servimos ao Senhor como pastor auxiliar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Caxias, pastoreado pelo muito digno pastor presidente Caetano Jorge Soares. E para a honra e glória do Senhor, nós iremos dar continuidade nas ministrações da Escola Bíblica Dominical, revista de adultos do primeiro trimestre de 2024, que tem como título principal e norteador o Corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, iremos ministrar a lição de número 11, que será ministrada em todo o Brasil no dia 17 de março de 2024. E tem como título, como tema da presente lição, o culto da Igreja Cristã. Texto áureo, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 26, que nos ensina que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. A verdade prática nos ensina que o culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. Olha que maravilha, louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, professores da Escola Bíblica Dominical, eu quero, nesta oportunidade, destacar um tópico de 2 livros da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, Nosso Cremos, e bem como um tópico, eu achei muito interessante, uma leitura que eu fiz há algum tempo, do livro do irmão Gutierrez Fernandes Siqueira, no capítulo 4, onde ele trata a respeito da liturgia pentecostal. Então, são os 2 pontos que quero destacar com os amados irmãos, para vocês levarem em sala de aula e, com isso, a crescer, lhes ajudar na ministração da sua aula, domingo pela manhã, na Escola Bíblica Dominical. Quero começar, primeiramente, com o capítulo de número 15 da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que nos ensina sobre a verdadeira adoração. Olha o que diz o nosso cremos. Cremos, professamos e ensinamos que a adoração é um serviço sagrado, culto, reverência a Deus por aquilo que Ele é e por suas obras. Mateus capítulo 4, verso 10 nos ensina que ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então, nós, pentecostais, clássicos, seguimos o modelo bíblico da adoração cristã sem nenhuma representação visual. Olha como isso é importante. Eu quero destacar, porque dentro da nossa liturgia pentecostal, dentro das igrejas evangélicas Assembleias de Deus no Brasil, nós não temos nenhum tipo de aspecto visual no qual nos prostramos ou adoramos. De fato, os elementos do culto são bem repartidos. Eles são demonstráveis. Nós prezamos pela pregação da palavra de Deus, os hinos de louvor e adoração, e os nossos distintivos pentecostais também são vistos no culto, que é o capítulo que quero destacar para vocês do Gutierrez Siqueira, a respeito do falar em outras línguas no culto público, né? Alguns pastores, líderes, têm essa perspectiva de que não é correto, apenas quando há interpretação. Eu quero expandir mais esse tema com os irmãos. Aqui, na Declaração de Fé, no capítulo 15, sobre a verdadeira adoração, nós temos que perceber e entender que havia diversos elementos na adoração nos tempos do Antigo Testamento. Desde a perspectiva veterotestamentária, nós percebemos um Deus que é preocupado, um Deus não preocupado no sentido humano, com uma linguagem antropomórfica, mas no sentido de estar ciente e colocar em uso aquilo que é necessário para lhes agradar. Ou seja, um Deus que, até mesmo nas perspectivas de adoração, ele coloca ali aquilo que Ele quer que pratiquemos, para lhe adorar e lhe bendizer conforme a sua vontade. O culto de adoração a Deus não deve ser de qualquer jeito. O nosso Deus é tão poderoso que até os elementos do culto são demonstráveis no Antigo Testamento. Se não, vejamos o próprio tabernáculo do Senhor.
as medidas, as cores das cortinas, o éfode do sacerdote, do sumo sacerdote, as famílias que deveriam ser separadas, a organização da tenda do Senhor, quando era levantado, quando era colocado para estar em uso, os sacrifícios, o tipo de animal, o sangue, onde deveria ser aspergido. Olha como o nosso Deus é um Deus de detalhe. O culto ao Senhor, desde o Antigo Testamento, ele nunca foi realizado de qualquer forma. E quando isso acontecia, a pessoa pagava com a vida. Nós temos vários exemplos no texto bíblico, no Antigo Testamento, que tratam dessa perspectiva. E na Nova Aliança, no Novo Pacto, isso se repete. Nós observamos os elementos do culto como salmos, doutrina, revelação, língua, interpretação. 1 Coríntios 14, 26. Faça tudo isso para a edificação. No Antigo Testamento já observávamos oração, sacrifício, oferta, louvores, cânticos, ou seja, fazia parte da liturgia judaica nas sinagogas do primeiro século depois de Cristo. A oração antífona, né? Conforme nós aprendemos do Shema, houve a confissão de fé dos judeus, a leitura bíblica, a exortação bíblica. Então, a nossa liturgia, voltada para o público e os crentes, né, os protestantes pentecostais clássicos, a nossa liturgia pentecostal, conforme o modelo do Novo Testamento, está basicamente eivada ali de 1 Coríntios capítulo 14, verso 26, com salmos, doutrina, cântico de louvor e adoração, línguas, interpretação, mas o texto é bem claro. Faça tudo isso para a edificação. Então, um dos maiores questionamentos que devemos fazer ao entrarmos na casa do Senhor para adorar em comunidade, em comunhão com os demais irmãos, não é simplesmente aquilo que iremos receber. Esse é um dos maiores erros dos irmãos que vão congregar e adorar a Deus. É pensar em apenas o que o pastor vai me dar hoje. O que eu vou receber? O que eu vou ganhar indo para a igreja? Essa não é a perspectiva de um verdadeiro adorador. Porque quem está na igreja para adorar, para bendizer, para louvar a Deus, ele está ali não apenas para receber, mas para entregar. A perspectiva bíblica de adoração é entrega. É Deus perguntar para você, e aí, o que você trouxe para mim nesta noite? Ah, não, só vou adorar quando tem um pregador que prega bem, um cantor que canta bem, uma irmã que fez aquilo, independente de quem esteja ali no púlpito, no altar, glorificando, cantando, adorando, é o nosso dever, é o nosso direito entregar o nosso melhor como adoração a Deus. Então a pergunta que devemos fazer para o nosso crescimento e edificação espiritual é o que eu trouxe para o Senhor neste culto e neste momento de louvor e adoração. As nossas mãos estão vazias? Como está a nossa vida de adoração diante do Senhor Deus, na comunidade, na igreja reunida, que se reúne em torno, em volta e por meio da vontade e da graça de Cristo? É isso que devemos perceber. Então, a liturgia pentecostal, ela consiste em oração, louvor, leitura bíblica, exposição das Escrituras. Não é aquele pregador que passa 30 minutos falando, no final fala, e para confirmar e para ficar não apenas nas minhas palavras, vou ler um texto aqui. Que é isso? Se você não expôs o texto bíblico, falou apenas das suas experiências, falou apenas daquilo que você viu ou viveu ou acha que é eticamente melhor para a igreja, você não pregou a palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser lida, explicada, ensinada, esmiuçada e dita para a congregação, para que cresçamos na graça e no conhecimento do bondoso Deus. Então devemos expor as Escrituras. Na homilética nós aprendemos, o sermão temático, o sermão tipológico, o sermão expositivo. Eu prefiro particularmente o sermão expositivo, onde nós de fato ensinamos ali frase por frase, sentença, sentença, vocábulo por vocábulo, enfim, eu gosto de explicar detalhadamente, palavra por palavra, do texto bíblico, dentro dali do contexto, de acordo com a epígrafe, ok? Nós temos também, na liturgia pentecostal, testemunhos, obviamente, isso edifica a igreja de milagres, daquilo que Deus tem feito ainda no meio do seu povo, contribuição financeira, entenda a contribuição financeira como parte do culto. Você está glorificando a Deus por meio dos dízimos e ofertas. Ofertas, dízimos e por aí vai. Então, nós entendemos que a adoração
está incompleta na falta de pelo menos um desses elementos, exceto se as circunstâncias forem desfavoráveis ou contrárias, né? Então devemos entender os elementos do culto pentecostal. É assim que nós cremos, é assim que nós praticamos a nossa liturgia. E eu quero destacar também esse livro aqui, um livro muito bom, recomendo que os irmãos comprem, Revestidos de Poder, do irmão Gutierrez Fernandes Siqueira, e ele trata aqui, ele fez questão de colocar no capítulo 4 a respeito da liturgia pentecostal. E ele diz aqui, dentro da sua exposição, a respeito da glossolalia, ou glossolalia. Ele fala que trata-se de uma ligação em continuidade entre a igreja contemporânea e a igreja primitiva. O pentecostalismo, ele sempre alimenta a esperança de que a igreja primitiva é o modelo para os nossos dias. Nesse sentido, a língua não é apenas uma ligação com os céus em oração, mas também é uma forma de continuidade. Olha como isso é extraordinário. Ele deixa isso claro. É uma forma de continuidade em comunhão e missões com os primeiros cristãos. Então, nós, o povo pentecostal, aqueles que amam a Bíblia, nós temos o livro de Atos como modelo para a nossa vida. Ali é a realidade que deve ser vivida. Apesar de termos no Pentecoste sinais que são irrepetíveis, mas nós cremos na continuidade dos dons espirituais e praticamos isso de acordo com a vontade de Deus também no culto público. Ele ainda diz aqui, meus amados irmãos, que o culto cristão, faz uma crítica, né? Não é uma meditação. O culto cristão não é uma aula. O culto cristão não é um seminário. O culto não é apenas do e para o intelecto. Embora o culto envolva a instrução, o ensino, a doutrina, ele será incompleto sem o elemento emocional. O homem é um ser emocional. Antes mesmo dele ser um ser racional, um homem é um ser emocional. Então, por que não podemos nos emocionar? Por que não podemos chorar, glorificar, exaltar a Deus? Existem algumas tradições, se você glorificar, exaltar a Deus, as pessoas se sentem incomodadas. Obviamente que você não vai atrapalhar a exposição da palavra, você não vai atrapalhar o louvor, a adoração, fazendo aí alguma algazarra, algo que fuja da normalidade. Obviamente que não. Mas devemos adorar em espírito e em verdade. Chore na presença do Senhor. Se for preciso, glorifique ao nome dele por meio de línguas espirituais, conversando com Deus em oração, ali de fato adorando, não para A, não para B, não porque alguém pregou, alguém mandou você dar glória a Deus, mas porque você de fato é cheio do Espírito e você não consegue ali naquele momento conter as suas emoções, porque a verdade da palavra, ela é transformadora, ela nos confronta e nos torna mais santos. É isso que devemos entender. Então, para encerrar, ele fala que o pentecostalismo não pode ser estereotipado por uma ou outra experiência, né? Casos isolados de pessoas que em culto fazem algazarras, verdadeiros, podemos dizer, conglomerados de coisas estranhas, pessoas rodando com um determinado tipo de vestimenta. Isso numa igreja que se diz pentecostal, devemos ter cuidado com isso. Ele diz aqui que a antiga liturgia assembleiana, ela é ordeira, ela é organizada, ela não é feita com pessoas correndo, fazendo algazarra, trepando em colunas, dizendo que é algum animal, fazendo algum som estranho, alguma unção diferente que é do riso. Não, isso não faz parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é uma igreja ordeira. Essa é a nossa liturgia genuinamente pentecostal. É uma liturgia especialmente nas igrejas maiores, que existem corais, existem orquestras, hinos clássicos que são cantados da harpa cristã. É assim que nós glorificamos, é assim que exaltamos ao nome do Senhor. Então, coloque aí, traga em sala de aula essas considerações a respeito da liturgia pentecostal, que não pode faltar como elemento essencial para o culto cristão, tá bom? E, acima de tudo, adoremos em espírito e em verdade. Não vá com o questionamento de quem vai pregar, de quem vai cantar, de quem vai fazer isso, se é um grupo A que vai se apresentar. Não. Esteja lá para entregar o teu melhor para Deus, para você cultuá-lo em espírito e em verdade. Não chegue no culto de mãos vazias. Não chegue no santo templo para dizer: Senhor, eu quero receber algo de ti. As coisas chegarão ao teu coração na medida em que você se disponibiliza para adorar Deus em espírito e em verdade. No momento que você está lá para adorar,
o teu coração, ele será ministrado e exortado pela santa e poderosa palavra de Deus. Porque independente de quem pregue, de quem canta, de quem dirige o culto, você está ali como verdadeiro adorador, como alguém que está para adorar. Muitas das vezes nós ficamos mecanicamente frios no culto, apenas cumprindo uma liturgia, mas esse não é o nosso papel. O nosso papel é estar ali, não apenas para demonstrar para a comunidade como se deve adorar, como se deve exaltar, mas para sermos modelo e exemplo da Igreja de Cristo como verdadeiros adoradores. A pergunta que lhes faço para você nesta oportunidade: qual foi o último culto em que você não se preocupou com quem ia cantar, com quem ia pregar, ou se preocupou com o que o irmão A ou o irmão B está fazendo e simplesmente dedicou toda a tua mente, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu espírito para aquele momento dedicado a adorar a Deus em espírito e em verdade? Qual foi a última vez que isso aconteceu? Eu desafio você a prescrutar o teu coração, dizer: Senhor, faz de mim cada vez mais um verdadeiro adorador na tua presença, e que eu sinta a Shekinah de Deus invadindo o meu coração, para que eu cumpra e faça a sua vontade acima de todas as coisas. Tá bom? Que Deus te abençoe e vamos juntos continuar glorificando e exaltando o nome desse Senhor, que é soberano sobre todas as coisas.